porque ele já estava acima dos 100 anos. A Sara também, que era sua esposa, estava acima dos 100 anos. Como você, a imaginação dele já tinha para nascer. Mas para Deus, para aquele só de Deus, tudo é possível. E Noé, Abraão nasceu e ficou pai das nações. Amém? Então, são vários. Mas com Moisés também, não é? Moisés também, quando subiu na montanha, ele também viu a graça, a glória de Deus. Os discípulos também, quando ele estava despedido, orientou que deviam ficar em Jerusalém, né? Reunidos e mais a vida do Espírito Santo. E eles fechados numa casa, apareceu o Espírito Santo. Então, há muitos exemplos de obediência na Bíblia que nós podemos encontrar. E a manifestação de Deus olhando para essa obediência que eles tiveram. Então, a obediência é a coisa mais importante. Não é mais importante, né? Tem o amor, não é? E leva também a esta obediência. Porque Deus não permanece onde Ele é ignorado. Ele é inútil. Se nós ignoramos a Ele não fica nesta vida. Então, nós temos que nos abrir para Deus, não é? Temos que ter um coração humilde, disposto a aprender e a dizer diariamente: seja feita a sua vontade. Amém? Quando nós temos que entregar tudo nas mãos dele e que ele faça a sua vontade. E nunca temos que fazer da nossa vontade, mas da vontade dele. Ele é o soberano, ele é o Deus poderoso. Então, este coração humilde, este coração disposto a aprender que ele precisa, que ele procura em nós. Então, vamos abrir o nosso coração para que nós possamos viver esta vida com Deus. Então, quando nós obedecemos, isso nos leva a algo ainda mais precioso. Quando nós obedecemos, abrimos um outro pacote, que é o próximo de Deus. E isso atrai Deus. Estamos presentes com Ele todos os dias, isso atrai a Ele também na nossa vida. Mas isso passa a obediência. Se obedece, Ele vai estar na nossa vida. Falamos aqui de Moisés, Abraão, Noé, os discípulos. Deus sempre na vida deles, porque eles eram obedientes. Como eram obedientes, Deus estava sempre com eles. Então, também na nossa vida tem que ser assim. Se nós obedecemos, Deus vai estar conosco. Eu todo como obediente. E este será o maior presente que nós podemos ter na vida. Ele está com Deus aqui todo momento. Todas as vezes achamos que o meu presente é ter um carro, ter uma casa, ter vida boa, ter muito dinheiro. Mas isso não é nada. O maior presente que nós podemos ter é ter Deus em nosso coração. É ter Deus na nossa vida. Este é o maior presente que nós podemos ter na vida. Mas para isso precisamos abrir o nosso coração. Então, nós temos que ter a certeza de que Deus está caminhando conosco. Então, nós temos que Deus está caminhando conosco. Então, essa será a maior bênção que nós temos. Para dizer que a maior bênção não são as coisas materiais que nós recebemos, mas a maior bênção é ter Deus na vida. Essa é a maior bênção. É a grande verdade que nós temos, é ter Deus na nossa vida. Mas para isso, Ele tem que abrir espaço para Ele. Porque Deus não quer ser visitado. Ele não quer. Ele não quer nos ver só aos domingos, como hoje assim. Não, isso Deus quer. Nos ver só hoje. Não. Deus quer nos ver todos os dias. Às 24 horas do dia, Deus quer estar conosco. Desde o amanhecer até o outro amanhecer, Deus quer estar conosco. Então Ele não quer que nós se ficar de segunda a sábado. Para mim Deus não existe, só existe domingo. Não é isso que Ele quer.
Deus nos quer todos os dias. Todos os dias. Deus quer estar conosco. Quer estar na nossa presença. Então, esse ciúme que estava vendo lá atrás, ele está um ciumento. Ele está um ciumento. Ele não quer repartir este amor com ninguém. Se você quiser amar a Deus, tem que amar a Ele. Só a Ele e só a Ele. E mais ninguém. Os outros deuses, as outras coisas, para Deus não fazem sentido. Como eu estava dizendo no começo, que este, na verdade, foi o propósito de Deus, desde que Ele criou o mundo. Quando Ele criou o mundo, a primeira coisa que Ele queria, na verdade, era viver com o homem todos os dias. Por isso Ele levou Adão e Eva para o jardim de Éden. Começou a viver com eles. E todos os santos dias, ao final do dia, Ele passeava com eles no jardim. Que era sinal desta proximidade que Ele tinha com eles. Não podia passar um dia sem Ele chegar lá e passear com eles. Era sinal deste amor que Ele tinha para com eles. Mas pelo pecado, esta comunhão foi interrompida. Adão e Eva tiveram pecado e foi interrompida esta relação. Mas Deus ainda por seu amor, por nos amar tanto, de tudo, mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para vir nos redimir daquilo que os pecados que tinham sido cometidos por Adão e Eva. E aí abriu-se um novo. Foi estabelecida essa relação com Deus. Então nós temos Deus na nossa vida a todo momento. Basta nos abrir nosso coração, Ele está disponível para nós em todo momento. Então o importante é nós termos este coração. Então aquele que crê em Deus pode viver esta comunhão perfeita com Deus a todo momento. Importante é só cremos que esta fé Deus e para abrirmos nosso coração, limparmos nosso coração para que Ele possa estar lá. Como estava dizendo, Ele não quer outra coisa dentro do nosso coração. Ele quer usar nosso coração como casa dele. Então, basta abrirmos o coração e Ele vai estar. Nós vamos abrir o livro de Tiago 4:8. Vamos ver que Deus não rejeita ninguém. Por isso, no livro de Isaías, acho que 40, diz que não importa a cor dos seus pecados, vermelhos, eu tornarei os brancos como a neve. Então, Ele não está preocupado com aquilo que você cometeu. Mas o que Ele quer é que você queira nele e aceitar ele. Aquilo que é o seu passado, Ele vai cuidar dele. Mas o que Ele quer é você se entregar a Ele. Então a decisão nossa é que importa. Se for a Deus ou não for. Mas se nós decidimos ir a Deus, cada passo que nós damos em direção a Ele abre as suas mãos para nos receber. Sem olhar para aquilo que é o nosso passado, sem olhar para aquilo que nós já fizemos. Então Ele abre porque Jesus morreu na cruz por nós para a remissão desse pecado. Então o encontro com Deus não tem que ser ocasional. Eu que só vou encontrar com Deus no domingo. O encontro com Deus tem que ser permanente. Todos os dias que Ele está presente a Deus. E aí podemos perguntar: como vou estar com Deus todos os dias? Nós podemos estar com Deus todos os dias. Através da oração. Quando eu oro, estou me aproximando de Deus. A oração é a ponte, como dizem no coro, não é? A oração é o telefone para Deus. Então eu tenho que ligar para Ele todos os dias. E eu posso ligar para Ele a qualquer momento. Mas também posso usar a palavra dele, não é? Meditar a palavra de Deus também é uma das formas que me ajuda eu a estar sempre com Deus. Depois tem um louvor. Eu posso
está a louvar a Deus em qualquer lugar. Não importa onde eu estiver, a caminhar. Então, eu posso louvar a Deus. Aí estarei a me comunicar sempre com Deus. Então, e esta obediência toda, também a obediência na palavra dele, então vai me permitir estar em comunicação com ele todos os dias. E se eu faço isto, e eu tenho Deus presente todos os dias, a todas as horas da minha vida, vou provocar uma outra coisa, que é a transformação do meu coração. E se eu transformo o meu coração, ele torna-se uma moradia de Deus. Porque Deus, ele quer o meu coração para viver lá. E eu só poderei fazer isso quando eu estou sempre na presença dele. Oro, ouço a palavra dele, louvo a ele, obedeço aquilo que é a sua palavra. Aí estarei a abrir portas para ele. Abrir essas portas, ele entra dentro do meu coração e ele vive lá, em casa dele. Então, essa é a grande transformação que estava aqui a dizer. Deus primeiro quer trazer essa transformação na nossa vida. Por isso, às vezes, as respostas que Ele nos dá é porque Ele está trabalhando essa transformação do nosso coração. Se nós não transformamos o coração, nós deixamos o nosso coração duro, não há grande transformação e também não teremos respostas que nós desejamos da parte de Deus. Então, nós temos que aceitar essa transformação. E essa transformação vai permitir nós termos Deus a todo momento. A todo momento. Se nós lemos a Bíblia, vamos perceber que no Antigo Testamento Deus se manifestava em lugares. Casa de oração, templo. Mas é que se você quiser ver a visão de Deus, você tem que ir ao tabernáculo, ou tem que ir a uma casa de oração, ou tem que ir a um templo para poder assistir a visão de Deus. Mas no dia de hoje já não. O templo de Deus somos nós. Nós somos o templo de Deus. Cada um de nós onde estiver, ele é templo do Espírito Santo. Mas para isso precisamos de limpar o nosso coração, para que Deus possa viver dentro de nós. Precisamos de abrir esta porta do coração e deixar Deus entrar e viver em nós. Se Ele viver em nós, certamente que a manifestação dele vai acontecer dia após dia. Então, esta é a grande vitória que nós temos no dia de hoje. Temos se tornarmos templo de Cristo, ou templo do Espírito Santo. Se vocês forem ler o livro de 1 Coríntios 3 a 6, assim como também o 2 Coríntios 6, 16, vamos perceber que, na verdade, ser templo de Deus é um grande privilégio e uma grande responsabilidade. Porque isso nos obriga a termos que viver na pureza, na santidade. Não é? Porque nós temos que mostrar aquilo que é o caráter daquele que vive em nós. O Deus é santo. Então nós também temos que ser santos. Então, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, então ele tem que mostrar esta presença de Deus. Então, a partir deste momento, nosso coração torna-se um coração de paz, um coração de santidade, um coração de perdão. Quando nós precisamos a ter Deus dentro do nosso coração. E um coração que espalha o amor de Cristo a todos que estiverem ao nosso redor. Então, esse é sinal de uma transformação. Se nós temos essa santidade, temos a paz dentro de nós, não é? Se temos o amor
com aquele que está ao seu redor, este é sinal de que existe uma transformação. Deus está operando na